Olá, hoje temos uma edição especial do Câmara Entrevista, já que estamos gravando aqui, na Associação Espírita Amor e Caridade, que completa 100 anos agora em maio. E o nosso convidado é o presidente da instituição, Elandi Ferreira. Obrigada por nos receber aqui. Nós é que agradecemos a oportunidade que a TV Câmara nos propicia esta centenária Casa Amor e Caridade. Seu Elandi, como nós já falamos, é o ano do centenário da instituição. Então vamos começar falando da programação comemorativa a essa data. O que vocês estão organizando para marcar esse centenário? Nossa casa já vem festejando desde o dia 1º de janeiro de 2018, através das preces ao entardecer. Todos os meses temos um domingo escalado para a prece ao entardecer. Neste mês de maio, especialmente agora o dia 19, às 6h30 da manhã, nós teremos a prece ao alvorecer. A prece ao alvorecer vai ser precedida de uma hora artístico-musical através dos jovens evangelizandos de nossa casa. E o Amor e Caridade é a casa espírita mais antiga de Bagé. Como é que ela surgiu? Quem é que começou esse trabalho? A doutrina espírita nas plagas de Bagé iniciou em 1903, através de um primeiro protótipo instalado na cidade, que foi o Grupo Estrela. O Grupo Estrela, tendo por patrono espiritual Francisco de Assis, ele teve uma vida efêmera, mas seus trabalhadores desaguaram em 1917 nas duas casas existentes, que era o Amor de Maria, o Centro Espírita Amor de Maria, e o Centro Espiritualista Luz e Amor. Estas duas casas, recebendo o pessoal de outras iniciativas, elas resolveram, num ato de amor, desaparecerem da vida física para entrarem na história. Daí surge, através da fusão dessas duas casas, surge o Centro Espírita Amor e Caridade. No dia 17 de maio de 1918. Entretanto, comemoramos o dia 19 porque houve, ao longo do tempo, algumas alterações e a data passou a ser 19. Uhum. E vocês também têm o Núcleo Nova Esperança, no bairro Malafaia, né? Como é que ele funciona? Qual é a diferença do trabalho que é realizado lá para o trabalho que é realizado aqui? O Núcleo Nova Esperança surgiu através de um grupo de trabalhadores de nossa casa no ano de 1984. Especificamente no dia 12 de outubro, dia da criança, dia de Nossa Senhora. E tinha como objetivo atender uma comunidade das mais carentes, que na época foi escolhido por orientação da espiritualidade, o Núcleo Nova Esperança,
Nessa caminhada toda, o núcleo hoje completa 34 anos, o dia 12 de outubro, e ele vem atendendo a comunidade lá do Malafaia. Só que hoje as características do núcleo são diferentes. Hoje não há tanta necessidade de atendimento material, mas a maior necessidade de todas é o atendimento espiritual. E o núcleo vem dando um atendimento ao ser de forma integral. E em 100 anos, muitas situações diferentes foram vividas, como 2 guerras mundiais, regimes de ditadura também. Existe algum registro de como é que foi manter a associação nessas épocas que eram mais difíceis? Nossa casa experienciou durante esses 100 anos os mais diferentes problemas. Entre eles, a casa nasceu no período da Primeira Guerra, e o Brasil não tendo participado diretamente no conflito, mas estava envolvido, como todo mundo foi envolvido de forma, e a casa, segundo a espiritualidade, ela vinha preencher uma lacuna das necessidades das almas naqueles dias, que, transcorridos 100 anos, são as mesmas necessidades atuais. São necessidades da alma e não do corpo. Quando o mundo enfrenta a Segunda Grande Guerra, a casa, como todas as instituições, sofreram os reflexos desse terrível momento por que passou a humanidade. Mas a espiritualidade utilizava e utiliza até hoje todos os recursos para dar o atendimento a essas almas em desalinho que aportam e que até hoje vem aportando a nossa casa. O atendimento é 24 horas, através da espiritualidade. Mas quando iniciou a Revolução em nosso país, em 64, alguns problemas a mais surgiram, que era a dificuldade de reunião. Deveria tudo passar pelo crivo da censura, enfim. Mas a casa passou incólume a todos esses problemas. Tanto é que estamos aqui hoje respirando este ar saturado de energias altamente positivas, porque os nossos companheiros de outrora souberam trazer e nos entregar hoje esta casa humilde, simples, mas acolhedora. Com certeza. E hoje a doutrina espírita ela é muito difundida, conhecida e também respeitada. Essa era a situação lá no início ou vocês sofreram algumas barreiras? A casa muitas vezes foi apedrejada, certa ocasião até tiros recebeu.
outras seitas não entendiam que a doutrina dos espíritos não veio tirar o lugar de nenhuma outra religião, e sim apenas dar complementaridade ao processo de evangelização da humanidade. Mas o tempo passou e hoje nós usufruímos de uma certa tranquilidade nesse aspecto, porque as religiões já estão se irmanando. E só para colocar, agora no dia 19 de maio, às 18h30, lá no Grêmio dos Sargentos e Subtenentes do Exército, nós vamos ter a presença de Sua Excelência, o Bispo Diocesano de Bagé, e ele fará a prece de abertura dos nossos trabalhos. Portanto, as religiões estão se irmanando. E, em média, quantas pessoas que frequentam a Casa Espírita e quantos trabalham para manter a associação em pleno funcionamento há tantos anos? Hoje nós temos uma média de público por semana em torno de, sem grandes preocupações com o número, né? Mas em torno daí de umas 1.500 até 1.800 pessoas por semana. É gente que vem, recebe o atendimento, recebe o esclarecimento e parte. Se vai voltar, nós não temos nenhuma preocupação nesse sentido. O atendimento foi feito, o esclarecimento foi dado, e é o que nos basta. E para realizar os trabalhos? Os trabalhos são realizados por trabalhadores voluntários. Que as pessoas aqui são totalmente livres, elas vêm, dão a sua cota de colaboração e também muitas partem. Mas as que ficam, e hoje nós temos em torno de 500 estudantes por semana, estudantes fixos, né? Em grupos de estudos sistematizados da doutrina. Esses grupos são semanais e temos 18 grupos funcionando normalmente, tanto aqui quanto lá no Núcleo Nova Esperança. Porque o Núcleo Nova Esperança, é bom que se diga, ele passou a ser um prolongamento de nossa casa. A vida do núcleo é uma continuidade. Tudo que é feito aqui se faz lá no núcleo. E o que o senhor destacaria como alguns dos momentos mais marcantes vividos nesses 100 anos? Temos vários, mas o principal dele foi aquele momento lá em 1918, quando aquelas criaturas de boa vontade, capitaneadas por Francisco Cagiano, que foi o primeiro presidente da nossa história, que resolveram que iriam trabalhar em conjunto, deixando de lado todo e qualquer personalismo e buscando o trabalho de todos e não apenas de um grupo. Porque as casas eram pequenas, mas quando elas se reuniram, se transformaram nesta fortaleza que nós usufruímos hoje. E quando é que o senhor começou a participar da associação? Já se vão há algum tempo.
Eu tenho quase 60 anos de doutrina. Isto não significa que ela esteja dentro de mim todo esse tempo. Por quê? A alma humana tem os seus meandros. E nós passamos pela vida em busca da reforma interior, que nem sempre chega. Mas a gente luta para que isso possa acontecer um dia. Eu espero que daqui a 1 milênio as coisas já tenham mudado para mim. E o senhor pensa que ainda existe preconceito em relação ao espiritismo? Preconceito é uma palavra feia que a humanidade vem trabalhando e principalmente vocês da mídia vêm fazendo todo um trabalho para que preconceito nunca mais. Mas infelizmente a alma humana tem os seus momentos de queda, né? Nesse sentido. Mas a doutrina dos espíritos atinge uma maioridade plena e tem capacidade de absorver todo e qualquer processo dessa ordem. E como é que alguém se prepara para trabalhar no espiritismo? Como é que começa a história de um médium? A nossa história particular é que quando nós adentramos a esta casa, quando aquelas portas da entrada se abrem, a alma humana que vinha sob o látigo do freio e da espora, ela sente que aqui é um abrigo. É um abrigo, é uma escola, é um hospital de almas, e que aqui ela, ao sentar numa dessas cadeiras, ela sente que não está só. Almas queridas que passaram para a espiritualidade e que hoje trabalham nesta casa, apoiam todo aquele que vem em busca do lenitivo. Portanto, ao chegarmos aqui e quando aqui permanecemos, começamos a estudar. O estudo é a mola propulsora de todo e qualquer trabalhador. Sem estudo não há trabalho. Então, começa assim a vida do trabalhador. Quanto a ser médium, é um processo mais lento, precisa de um estudo mais profundo, bem direcionado, e o tempo é que vai formar o médium. No catolicismo existe a catequese para preparar as crianças, né? Como é que funciona no espiritismo? A partir de que idade as crianças podem participar dos grupos de estudo? Como é que funciona a evangelização infantil? Se lá tem a catequese, aqui, com outra denominação também. Só que aqui se denomina evangelização. Evangelizar a criança. Hoje, em muitas casas, já temos a evangelização de bebês. A evangelização ainda daquela criança que está sendo gerada no ventre da mãe. Depois ela passa pela evangelização na condição de bebê. Aqui na nossa casa nós temos a evangelização infantil, que começa aos 3 anos de idade e vai aos 21. Isto, a evangelização para crianças e jovens, porque ela continua até os 110 anos de idade, mais ou menos, que é o que a gente está durando hoje, né? Espero que se dure. Então,
nós temos a evangelização dos 3 aos 100 anos, vamos dizer, né? E a casa aqui demanda um custo, né, para que os trabalhos sejam realizados. E, ao mesmo tempo, as pessoas que frequentam o centro não precisam pagar nada. Como é que vocês fazem para se manter? O trabalho na casa espírita é um trabalho genuinamente de caridade. Caridade, não temos cobrança de coisa nenhuma, a não ser, e não se cobra, não é uma cobrança, é uma espontaneidade do associado, aquele que aderiu por ajudar com o seu trabalho, com a sua força de trabalho, e com a sua colaboração monetária, ele contribui com um valor que ele espontaneamente estipula, e assim nós mantemos esta casa. Como todas as outras casas espíritas, é assim que funciona. E, pelo que o senhor observa, quais são os principais motivos que costumam levar as pessoas a procurarem um centro espírita? Nós temos 2 categorias de pessoas no mundo. Aquelas que aportam uma casa espírita pela dor. E a grande maioria vem batida pela dor, pelo sofrimento, pela lágrima. E chegam aqui e recebem o consolo, fundamentalmente o consolo. Mas também, e hoje já se verifica e bastante significativo, a entrada nesta casa, em todas as casas, de criaturas que vêm pelo amor. Que é o caso das crianças da evangelização, dos jovens e até de alguns adultos, que já vêm espontaneamente em busca do conhecimento. Já não vêm chorando, vêm sorrindo, né? É mais ou menos assim. E como é que funciona a orientação espiritual que vocês realizam aqui? A orientação espiritual é um trabalho específico que funciona às sextas-feiras, às 9 horas da manhã, em que a espiritualidade orienta da necessidade deste ou daquele tratamento espiritual. Somente tratamento espiritual. E essa orientação, então, vai canalizar para o diálogo fraterno, vai para o passe personalizado, ou o passe de ordem mais coletiva, e também para outros tipos de tratamentos que a casa mantém, que são tratamentos específicos, mas sempre com a orientação da espiritualidade. E quais são os dias e os horários das sessões? Nossa casa mantém trabalhos de domingo a domingo. Os trabalhos públicos funcionam domingo às 19 horas com o estudo do Evangelho, que é um grupo de estudo sistematizado, mas ele é aberto a toda a comunidade, não é privativo. Na segunda-feira, nós temos trabalho público às 15 horas no Núcleo Nova Esperança, lá no bairro Malafaia. Às terças-feiras, às 10 horas da manhã, nós temos trabalho aqui na sede. É um trabalho público.
Às quartas-feiras nós temos trabalhos às 14 horas e às 15. São 2 sessões públicas. Às quintas-feiras nós temos trabalhos às 19 e às 20 horas, também públicos. Só que nas quintas-feiras tem uma particularidade específica. É um trabalho em que as criaturas chegam aqui e têm a oportunidade de se recolherem em prece, envolvendo seus entes queridos, que ficaram em seus lares, envolvem aqueles que já passaram para a pátria da verdade. Enfim, é um trabalho altamente consolador. E às sextas tem a orientação de manhã. E aos sábados nós temos às 19 e às 20 horas também pública. Todos esses trabalhos têm, é precedido da prece, depois temos o momento doutrinário e encerramos com mais preces. Porque a prece é o grande remédio que a alma necessita, principalmente em nossos dias. Com certeza. Então, para encerrar nosso programa, eu vou lhe pedir para deixar uma mensagem de esperança para as pessoas que andam tão desanimadas com tanta violência, com tantos acontecimentos tristes no mundo. E, ao mesmo tempo, um convite para que a comunidade bagiense participe das principais atividades referentes ao centenário do Amor e Caridade. Bem, vamos repisar em cima das festividades que vão acontecer sábado, dia 19, às 6h30 da manhã. Vai ser uma festa das mais importantes, porque é um momento em que as almas vão se recolher em prece, e essa prece, segundo a espiritualidade, atinge a cidade, não só a cidade, mas toda a região de Bagé. É um momento altamente significativo, não só para nós, mas para toda a comunidade bagiense. E à tarde, às 18h30, lá no Grêmio dos Sargentos e Subtenentes, nós teremos às 18h30, já começa a hora festivo musical, com o grupo Evangelizar é Amar. É um grupo de Porto Alegre, cujas músicas são voltadas para a espiritualidade. E logo após teremos a banda militar do Exército, que vai tocar os hinos nacional e rio-grandense. Após teremos a palestra de Sérgio da Silva Lopes, que é um filho desta casa, porque ele foi evangelizado aqui, tanto quanto criança como jovem. Depois cursou a medicina em Pelotas e lá ficou. Mas ele hoje é um expositor espírita a nível mundial. Vai falar sobre o tema depressão. Foi escolhido esse tema porque a humanidade vem sofrendo terrivelmente com esse grande problema que é a depressão. Então ele, médico, neurologista e psiquiatra, é a pessoa bem indicada para falar sobre esse tema. Mas antes, na quinta-feira agora, amanhã,
às 19 horas, teremos a presença de Gladys Pedersen de Oliveira, que é uma trabalhadora da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que vai falar também sobre um tema que cai como uma luva na alma, não só dos sofridos, mas até dos alegres. Às 20 horas nós teremos a palestra de Maria Elmira Pelufo, também da Federação Espírita, na mesma noite. Amanhã, às 19 e às 20 horas. Convidamos todo o público, mas para deixar uma mensagem, nós queremos dizer aos ouvintes desta emissora, que bondosamente cedeu este espaço, não a mim, mas ao amor e caridade, através dos seus benfeitores espirituais. Nós só queremos dizer que Boaventura Soares de Paiva, nosso mentor espiritual, possa, através de sua falange, distribuir a cada coração sofrido nestes dias por que passa a humanidade e dizer: ora comigo, alma querida e boa, e sentirás o apoio direto e fraterno de amigos, irmãos de outros dias, de outras eras, que hoje fazem fileiras nesta casa para receber todo aquele que vem em busca do lenitivo, vem em busca do consolo. Aqui, com certeza, esses amigos maiores derramarão a mão cheias os recursos da espiritualidade, da natureza, que só eles sabem coletar e derramar na alma sofrida. Portanto, você que nos ouve, receba o nosso carinho, o nosso amplexo. Um grande abraço a esta equipe da TV Câmara que veio bondosamente, e principalmente esta jovem simpática e bonita. É Bruna, né? Isso. A Bruna. E também a Fernanda. E esse simpático rapaz aí, João. O João. Muito obrigado. Muito obrigada, Silvelandi, pela sua atenção, pela acolhida aqui nessa centenária Casa Espírita e por ter aceito o nosso convite para participar do Câmara Entrevista. O programa encerra aqui. Acompanhe as novidades da nossa programação no Facebook da TV Câmara Bagé.